Olá, amigos do Café com Pens. A gente está aqui na segunda temporada, hoje com um capítulo muito especial. Eu e o professor decidimos convidar um amigo e um excelente profissional, que é o gerente de matrizes da Cargill Latam Sal. É o Sérgio Colmenares, um venezuelano brasileiro que está aqui conosco hoje. Sérgio, muito obrigado por ter se juntado a nós para esse bate-papo, esse cafezinho entre amigos. E a gente espera que hoje seja um dia muito bacana, uma conversa boa e produtiva para quem está ouvindo a gente. Vai ser sim. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Joia, professor, a gente sempre começa com teus questionamentos. Quais seria o primeiro hoje? Bom, primeiro deixar também registrada a minha satisfação, né, de voltarmos ao nosso Café com Pens, mas mais especialmente neste caso com a presença do Sérgio, amigo e colega, e que realmente tem sido para todos nós um professor nessa área de produção de matrizes pesadas, né? O Sérgio tem uma história, praticamente toda a carreira dele feita nesta área, inclusive no início como nosso cliente, né? E depois, hoje, como nosso colega. Então, assim, Sérgio, tem tantas perguntas, não é? Porque nós estamos vivendo momentos tão intrigantes. Uma das coisas, eu tenho perguntado para todos, porque as pessoas também me perguntam isso, né? Esta pandemia te afastou dos teus clientes, que, na verdade, os teus clientes eu sempre entendi que fossem e que sejam as matrizes pesadas, né? Como é que você teve que se reinventar nesse período, que já tem um ano, e que sabemos nós quanto tempo ainda demorará, né? Mas o ponto importante aqui é o seguinte: qual foi a jogada que tu tivesses que trazer para o teu meio, para o teu ambiente, e gostaria muito que tu conversasse aquela tecnologia utilizada em ver a granja da tua casa. Então, essas seriam as duas primeiras considerações que eu acho importantes, Sérgio. Sim, indiscutivelmente esta pandemia tirou de nós algo muito bom, que era se encontrar com os amigos e clientes, poder passar o dia junto na granja, depois na noite compartilhar, e foi muito bom. Foi bom no tempo, mas agora tivemos que separar um pouquinho. A tecnologia, sem dúvida, tem sido muito boa nesse sentido. A gente consegue estar em qualquer lugar do mundo. Faz pouco tempo atrás, a gente com os amigos da China, fizemos uma visita, eles na granja de madrugada, com óculos, e a gente estando aí com eles, vai pegar aquela galinha, vamos fazer este monitoreio. Então foi muito bom devido à tecnologia, foi bem legal. E agora o que fazemos é como uma dança, né? O cliente sabe o jeito de trabalhar, nós nos customizamos com o cliente, então cada um sabe que gosta do outro. Então, esse envio de informação adicional, que geralmente a gente ficava na própria granja, ou agora com envio de relatórios adicionais, que a gente consiga estar lá perto do cliente, poder analisar e tomar as decisões precisas no momento exato. Tu pensavas em alguma coisa assim? Desculpe, Marcelo. Tu pensavas em acontecer uma coisa assim há 10 anos atrás? Ou quem sabe 5 anos? Não, jamais. E quando começou tudo isto, a primeira reação foi: nossa, se a gente não conseguir ir na granja, como vamos fazer, né? Porque a gente precisa tocar a galinha, ver como ela está. E foi um desafio. E foi muito bem também na parte dos nossos amigos e clientes, que, como eu falei, eles sabiam que a gente gosta de enxergar. Então, sabe, como uma dança, é um ritmo e cada quem faz uma parte e a somatória dos dois no final dá um resultado excelente. É uma metodologia de trabalho já de tempo que conseguiu, nesse momento de limitação física, conseguimos avançar. Legal. Sérgio, como o professor comentou, tu também és um professor e sempre teu foco foi muito em treinamento. Como tem sido treinar pessoas, treinar os clientes e colegas num cenário virtual, com treinamentos práticos, como foi sempre o que você fizeste? Sim, realmente que o ritmo é muito mais devagar no cenário virtual, mas, Marcelito, hoje em dia é com vinculação de dados, ou seja, o cliente tem de pronto vários relatórios separados, a gente mostra o caminho
E eu falo que é como pilotar um avião, ok? Você tem vários instrumentos, mas tem que associar eles, tem que checar eles em conjunto para poder ir até lá. E essa é a forma em que está caminhando o treinamento das pessoas, especialmente no caso da fêmea, de produção de ovos. Cara, vamos a checar a gordura, peso das aves, peso dos ovos. Então, que de pronto está tudo separado, mas integrando um relatório único ou em uma ferramenta, seja no Excel, no BI, conseguimos ir treinando as pessoas e permitir que eles enxerguem o que realmente devem enxergar. Eu imagino que o que está acontecendo, pelo que tu relatas, né, Sérgio, a gente percebe em outras áreas também. Isso acelerou muito o entendimento de dados, né, e o foco em dados na produção. Apesar de antes já ser algo que a gente trabalhava, muitos clientes trabalhavam, mas eu imagino que com esse cenário onde a gente precisa se relacionar através de dados, né, já que a presença física é menor, acelerou muito tanto a utilização, mas a tomada de decisão é muito mais baseada em dados hoje também, menos feeling, menos percepção, menos experiência, mais dados, né? Sim. E são desafios vindo de vários caminhos, Marcelo, porque é a distância, é uma ave que foi selecionada em base a um frango que precisa convertir ração, então fica mais difícil para nós fazer um manejo certo da uniformidade. Então, a gente tem que pregar dados que provavelmente em algum momento não olhava com tanta minuciosidade, seguimento, e agora precisamos juntar tudo isso. Tem dados que anteriormente, sei lá, por exemplo, peso dos ovos, uniformidade dos ovos, agora são dados que a gente vai atrás. E muito desses números, né, Sérgio, que a gente via na própria granja, ficou muito claro que essa informação, se ela estiver bem posta nesses mecanismos como Excel ou Power BI, você não precisa realmente, para interpretar os dados, você não precisa estar lá dentro da granja, né? Muito antes, pelo contrário, deixa para fazer coisas na granja que só podem ser feitas na granja, né? Então, acho que isso também foi um grande ganho, né? Exatamente. Essa parte da necrópsia, por falar de uma coisa, do manejo, do momento de tratar as aves, da distribuição da ração dentro da calha, fica já uma parte prática, como falava Marcelito, do aprendizado com os clientes e o amigo, porque já através de todos esses indicadores, esses dados, vinculando ele, a gente já consegue ter no papel o que deveria estar acontecendo no aviário. Então, passa a ser como uma guia, né? Eu falo assim que agora essa turma nova que mexe no BI para nós, que prepara os dados e o layout das informações, eles são os que falam para nós hacia onde procurar, hacia onde olhar. Então, essa expertise que podemos ter nós na experiência do campo tem que ser agora complementada com todos os dados que vêm do escritório. Hoje do escritório, muitas vezes a gente assinala para nós, olha hacia lá, que hacia lá estão os objetivos. E é assim mesmo. Legal. Então está diminuindo a quantidade dos gurus, né? De novo, Marcelo, te atropelei. Desculpa, Marcelo. Não tem problema. A gente está tendo um lagzinho de tempo entre as palavras, mas não tem problema. Sérgio, eu ia aproveitar que a gente está aqui contigo, e lógico, é um bate-papo para entender um pouco das tuas experiências nesse novo cenário, mas vamos aproveitar também, tirar um pouquinho de suco prático aí de tua experiência. E eu sei que é um assunto que a gente discutiu há pouco tempo, inclusive que tu tem compartilhado com algumas equipes da Cargill no mundo também. Tu sempre comenta que um dos fatores chaves para a produção de matrizes é a gente trazer a matriz para a época de produção, para o início de produção, no peso certo, na época certa, com a conformação corporal adequada. E isso tem sido o foco de quem produz matriz desde o início da produção de matrizes, né? Sempre isso tem sido objetivo na ciência, objetivo na prática das empresas. Qual que é o grande dificultador, o grande problema que os nossos colegas na indústria têm enfrentado que impedem eles de conseguir fazer isso? E como tu tens visto propostas e também execuções que tragam isso de uma forma diferente, com sucesso? Sim. A mudança da maneira em que a galinha, principalmente, está se conformando tem sido uma dificuldade, né? A gente escuta no campo, mas anteriormente eu fazia isto, há 5, 10 anos, eu fazia isto, quizás, às vezes até 20. Só que agora isso não vai mais, né?
Então, a velocidade dessa troca de chip, que é um processo muito ativo e que a gente tem que estar atualizando e olhando além do que está próximo de nós, tem sido uma dificuldade importante. Então, é uma galinha, Marcelo, que hoje em dia ela come menos ração, o que dificulta ter um maior volume de ração para distribuir no aviário, que ajuda na uniformidade. Só que com menos ração, ela é muito mais desuniforme, acarrea maior competição entre elas, e isso gera desuniformidade, tá? Então, muitas vezes a gente só se fija como objetivo o peso do padrão, ok? Isso é bom até as 12 semanas, mas depois na frente a gente precisa conformar ela. Se ela é pequena, ela deve ter peito e gordura. Se ela é grandona, deve ter peito e gordura também. Então, isso tem sido a maior dificuldade, essa troca de chip, sacar só peso corporal como o único norte e ir nesse caminho. Essa está sendo a maior dificuldade hoje em dia. Cada vez que passa o tempo, vai ser mais difícil. Cada vez temos mais um frango nos aviários de matriz produzindo ovo e um frangão tentando se acasalar com essa galinha. Essa é a realidade. A gente sempre o escuta, né, Sérgio, quando se discute a quantidade de seleções na fase de crescimento, e seleções de 100%, na grande maioria das vezes, quando as pessoas tentam justificar a redução do número de seleções, é o aspecto econômico, o custo disso. Como é que você utiliza os seus argumentos técnicos para tentar justificar que qualquer investimento feito nessa fase de vida do animal, ela é absolutamente correto no que diz respeito à vida total dos animais? Os próprios americanos reduziram muito o número de seleções, não é? Que consequências se tem na vida do animal essas pequenas reduções que a indústria tenta simplificar, como o número de seleções, como, por exemplo, o número de animais por funcionário. Sempre há uma tendência de reduzir isso. Quais são as consequências ruins dessas decisões tão simples de serem tomadas e com consequências eventualmente complexas, não é? Sim. Tem a ver um pouco com o que estávamos falando, né? A consequência imediata é aves mais desuniformes, tá? No final da recria, pelo tanto, aves entrando na produção quando a gente estimula com luz, com ração, em diferentes momentos. Pelo que o momento único, 31 semanas, o pico vai ser bem menor. Tem uma que já passaram o pico, tem outra que ainda falta por chegar. Então, um impacto direto em quantidade de ovo produzido por fêmea e, pelo tanto, pintainho por fêmea alojada, tá? Ainda a gente vê muito no campo, professor e Marcelo, o seguinte: seleções 100% das aves, primeira semana, que é bom, quarta semana, perfeito, oitava, muito bem, 12, na 12 já a carcaça está pronta, tá? Então seria a última seleção em fazer, mas ainda vemos seleções por peso nas 16 semanas, entende? Quando já a gente tem que estar procurando peito, separam as aves por peso. Então, isso é uma limitante grande. Então, eu falo assim: se vai tirar uma seleção, tira ela 16 semanas, separa ela só, pode ser na mão, por tamanho de flecha, okay? Mais o impacto direto. Mientras menos trabalhe com as aves, os genetistas puxando para uma ave que converte melhor, mais desuniforme ela vai estar no final da recria, mais baixo vão ser os picos. Então, os americanos, na Europa também uma situação similar, boxes grandes, primeira seleção na 7ª semana, quando é a vacina. Então, os picos de produção são bem menores do que a gente tem. Super interessante, Sérgio. Sim. E pelo andar da carruagem, o papo tá bom. Eu acho que a gente vai acabar continuando com o 2º capítulo desse tema. Vamos pausar por aqui. A gente continua na próxima edição. E a gente te convida, Sérgio, se você puder participar de novo daqui uma semana conosco, seria super interessante. Tá de volta, a gente complementa com mais e um pouquinho mais a fundo nesse assunto tão interessante, a gente pode te aproveitar um pouco mais. Se você topar, a gente se vê daqui uma semana no Café com Pens de novo. Topo, será um prazer. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado, juntos, então, logo, Sérgio.
Um grande Amém. abraço. Tchau, que estejam bem. Tá. Até mais. Obrigado a todos os amigos. Valeu. Grande abraço. Grande Nos abraço. vemos. Tchau, tchau.